Olá, bem-vindos ao nosso curso de consolidação. O curso ele está dividido em 5 módulos, cada um com 6 lições. Cada lição é um capítulo do livro de consolidação que você deve ler. No final de cada módulo, você também terá uma lição prática. Ela é muito importante. Esse vídeo é um resumo do primeiro módulo sobre a obra da cruz. Vamos lá? Bom, deixa eu começar dizendo a você que nós vivemos em um mundo com uma imagem completamente distorcida de Deus. Muitos não acreditam que Deus existe e outros imaginam que, se Ele existe, Ele está cheio de demandas, sabe? Sempre pronto para nos punir por causa dos nossos erros e pecados. Mas a verdade é que Deus é bom, misericordioso, compassivo, longânimo. A Bíblia conta a história de um Deus perfeito que nunca desistiu de uma humanidade caída e rebelde. Um Deus que, desde o início, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e os colocou em um jardim para desfrutar da vida abundante. No entanto, sabe, o mesmo engano que existe hoje já existia naquele jardim, em Gênesis. O mesmo enganador, um anjo caído que se rebelou contra Deus, chamado Satanás, enganou Adão e Eva lá no paraíso e continua tentando enganar a humanidade com a mesma mentira, a mesma. Deus não é bom, Deus não te ama. Mas o fato é que esse Deus amoroso, misericordioso, já logo após a queda de Adão e Eva, liberou uma palavra profética, uma profecia, uma promessa, dizendo que a descendência de Adão e Eva esmagaria a cabeça do enganador, o diabo. Consequentemente, restauraria a humanidade à sua posição original de ser feita à imagem e semelhança do Altíssimo, para continuar cumprindo o seu propósito eterno. Sabe, essa promessa ela foi cumprida em Jesus, através da cruz. Quando Deus, Pai, entregou seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Essa é a verdade do Evangelho, a maravilhosa troca do Calvário. Jesus se tornou pecado em nosso lugar, para que nós possamos receber a salvação pela fé, exclusivamente pela fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios, e eu quero ler esse texto aqui com você. Vamos lá, deixa eu ler para você. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Sabe, para ser salvo, todo ser humano deve se tornar um filho de Deus. Ao contrário do que muitos imaginam, o homem ele não nasce como filho de Deus. Ele se torna filho de Deus pela fé. A Bíblia afirma claramente isso no Evangelho de João. Deixa eu ler esse outro texto com você, lá em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Que coisa tremenda! Você nasceu da vontade de Deus, amém? Sabe, observe nesse texto aqui que nós precisamos nos tornar filhos de Deus. O que acontece quando, evidentemente, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Quando recebemos em nosso coração. É a partir desse momento que a natureza de Deus, a semente divina, passa a habitar dentro de nós, através do Espírito Santo.
E aí então você recebe poder de se tornar filho de Deus. Sabe, Deus não quer apenas um bando de pecadores perdoados. Não, não. Ele deseja mais do que isso. Ele deseja ter filhos com a sua natureza. Uma vez que nós compreendemos que nós temos uma nova natureza, também devemos entender que o fruto disso é que não somos mais escravos do pecado. Sabe, uma pessoa sem Deus, até mesmo um cristão sem ser nascido de novo, é ainda escravo do pecado. A escravidão, ela fala de alguém que não está no controle de si mesmo. Alguém que não tem livre arbítrio, mas é dominado por outro. Sabe, a verdadeira liberdade tem o direito de escolher, mas muitos vivem em uma falsa liberdade, pensando que são livres porque fazem o que querem, quando na realidade eles estão sendo manipulados pela sua natureza caída, escravizada pelo pecado. Você precisa entender algo. Uma vez que nós somos libertos dessa natureza caída pela obra da cruz, aí sim recuperamos o nosso verdadeiro livre-arbítrio. E agora nós podemos escolher. Isso é possível porque o trabalho da cruz, sabe, não apenas perdoou nossos pecados, mas também nos libertou do poder do pecado. No entanto, sabe, o processo de santificação é uma jornada, é um processo. É uma jornada diferente para cada um de nós. Alguns serão instantaneamente libertos de certos pecados, certos vícios, enquanto outros passarão por um processo mais longo, mais demorado. Se você ainda está nesse processo, não permita que a culpa, a acusação dominem você. A Bíblia diz que não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Infelizmente, há um equívoco que diz que nós precisamos primeiro estar preparados para levar uma vida justa e santa antes de buscar Deus, antes de fazer parte da igreja. Isso seria equivalente a dizer a alguém para tomar banho apenas se já estivesse limpo. Não faz nenhum sentido. Não é assim que Deus opera na nossa vida. Sabe, Jesus, ele deixou claro que ele veio para os doentes, não para aqueles que estão saudáveis. Ele veio para os pecadores, não para aqueles que se consideram justos. Sabe, independentemente de suas jornadas de fé, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Sim, agora o Espírito Santo habita em você. Você se tornou o seu templo, sua natureza foi transformada e seu espírito foi regenerado pela vida de Deus. Portanto, você pode dizer que é um santo, não um pecador. Amém? Sabe, nós veremos essa santidade estabelecida nas nossas vidas através da graça de Deus. E nós devemos, sim, constantemente nos lembrar da graça de Deus e que nós não podemos nos transformar com base na nossa força própria. Amém? Isso é muito importante. É o Espírito Santo que nos transforma. E ele usa para isso, principalmente, 2 métodos. A renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, e a nossa vida devocional, a nossa vida de oração. Ao contemplar a Cristo, nos tornamos como Ele é. Sabe, tudo na nossa vida cristã é pela graça através da fé. Agora, vivemos pela graça, vivemos na graça, porque estamos em Cristo, sem o fardo da religião, sem o peso do pecado. Viver na graça significa entender a completa substituição do Calvário. Em outras palavras,
Assim como nós morremos com Cristo, agora Ele vive em nós. É por isso que nós podemos dizer que, para nós, morrer é lucro e viver é Cristo. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Nos vemos na próxima aula.